Copa do Mundo como você nunca viu antes. Fica até o fim desse vídeo, irmão, que eu vou te falar como a Copa pode trazer uma das maiores oportunidades de você crescer na fé e se aproximar de Cristo. A paz do Senhor, eu me chamo Irineu. Estamos aqui iniciando o nosso último vídeo de ensino, no qual essa semana, irmão, a gente trabalhou a Copa do Mundo à luz da Bíblia. Então, se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo fortemente que você assista. No primeiro vídeo eu falei sobre se a Copa do Mundo é ou não um pecado. E no segundo vídeo a gente falou sobre os problemas que envolvem todo o contexto da Copa do Mundo. Algo muito importante para nós enquanto cristãos, para que tenhamos discernimento e possamos entender as coisas que provêm do Senhor e que não provêm do Senhor. Mas, irmão, hoje nesse vídeo nós queremos falar sobre como a Copa nos aproxima do Evangelho e, consequentemente, de Cristo. Porque, como eu disse para vocês, irmão, nos vídeos anteriores, a Copa do Mundo pode ser uma bênção ou ela pode ser uma maldição. Tudo vai depender da forma como você encara. Porque assim, no vídeo passado, na aula passada, eu disse que a Copa tinha problemas. Hoje nós vamos falar que a Copa ela tem benefícios. Sim, irmão, você está ouvindo certo. A Copa do Mundo tem benefícios, sim. Porque, na verdade, grande parte das situações que envolvem o nosso cotidiano, elas trazem benefícios escondidos. É que muitas vezes a gente fica tão concentrado no que há de errado, no que há de malefício, no que há de problema, que às vezes a gente deixa de enxergar o benefício, deixa de enxergar a oportunidade. Tem muito crente perdendo a oportunidade de espalhar a semente de Cristo, de pregar a palavra, de evangelizar, porque está aí parado criticando, olhando para os problemas, olhando para o que tem de ruim e está deixando de ver muitas vezes a oportunidade que o próprio Senhor está colocando diante dele. Irmão, a Copa é um evento esportivo. E se tem uma coisa que o esporte tem de bom e que nos ensina, é que o esporte sempre vai tratar muito a questão da perseverança e da disciplina. Quando a gente tem um evento de nível mundial como Copa do Mundo e Olimpíadas, isso tende a aflorar em nós isso. Porque até mesmo aqueles que não gostam do futebol, eles tendem a assistir esse tipo de evento. E aí a gente pode ver como essa questão da disciplina e da perseverança é tão importante de ser reforçada. E como isso não é importante só para o esporte, mas muito mais para a nossa fé. Irmão, como isso ensina para mim e para você que nós devemos ser perseverantes na fé. Nós devemos ter a disciplina de buscar ao Senhor diariamente, ler a palavra, orar, jejuar constantemente, estarmos realmente em comunhão com Deus. Então o evento esportivo, ele pode trazer um gancho muito forte para nós nesse sentido. Nós precisamos reforçar isso em nós, irmão, que nós precisamos buscar ao Senhor. Antes de você criticar qualquer pessoa, antes de você falar mal de alguma situação, como está o seu relacionamento com Deus? Antes de apontar o dedo para a pessoa que está fazendo errada, será que não tem uma trave diante dos seus olhos? Irmão, é muito importante a gente pensar e refletir nisso. Para que a gente, quando for agir, e eu disse, nós não devemos nos ficar quietos diante das coisas que eu falei que são erradas nesse contexto esportivo, especificamente hoje da Copa do Mundo, mas nós precisamos também dar exemplo. E o esporte tem essa questão do exemplo, de dar exemplo. Claro que há muitos do qual dão maus exemplos. A gente tem bons e maus exemplos envolvendo esse contexto. Muitas vezes a gente foca tanto nos maus exemplos e não fala dos bons. Então, irmão, a gente tem que buscar lembrar que a gente é um exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Lembrando que Cristo é o exemplo máximo. Cristo é o padrão. Você não é o padrão. Cristo é o padrão. Mas nós devemos nos assemelhar ao padrão. E quanto mais nós chegamos perto desse padrão, mais as pessoas enxergam Cristo em nós. E muitas vezes isso motiva aquele irmão que está fraco na fé, aquele irmão que está afastado, a tentar buscar o Senhor. Também tentar buscar se assemelhar ao Senhor Jesus. Então busque ser exemplo na sua vida. Sabe, eu acho muito interessante que esse contexto de evento mundial, igual a Copa do Mundo e Olimpíadas, eles têm muito forte essa questão da união dos povos. Normalmente é o momento, irmão, da Copa do Mundo,
quando as pessoas elas deixam de falar um pouco de guerra, de brigas, de intrigas, e que as pessoas vão para esse lance da disputa de uma forma mais saudável. Irmão, isso inclusive nos lembra sobre o Evangelho. Sim, irmão, isso nos lembra sobre por que a gente está aqui, por que nós somos igreja, por que eu e você somos crente, porque Jesus não chamou só eu e você para salvação, só para nós sermos salvos, mas para a gente espalhar a semente. Porque no último tempo, quando o Senhor voltar e Ele reunir todo o povo, de toda a língua, de toda a tribo, de toda a nação, nós estaremos perfeitamente unidos. Então isso nos lembra disso. Esse evento nos lembra desse sentido, que a Copa do Mundo é a oportunidade de nós buscarmos essa união dos povos, essa comunhão, mas buscar também essa comunhão dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente não tem comunhão com os nossos próprios irmãos dentro da igreja. Muitas vezes a gente critica o mundo, a gente critica aqueles que estão afastados de Cristo, mas nós não buscamos ter comunhão com aqueles que estão do nosso lado, com aqueles que estão conosco na mesma fé que nós temos. Pelo contrário, muitas vezes a gente prefere criticar, falar mal e espalhar mentiras sobre o irmão do que de fato estar em comunhão. Então que isso possa reforçar isso dentro de você. Eu não poderia deixar de falar, eu te disse que a Copa do Mundo é um ambiente. Um ambiente que eu falei que pode te levar a brigar, a se irar, a beber, a idolatrar e a fazer diversas coisas que não são boas. Mas a Copa do Mundo também é um ambiente onde você pode evangelizar. Onde você pode pregar o evangelho àqueles que estão ao seu lado, à sua família, onde você pode falar de Jesus, onde você tem a oportunidade de mostrar. Sabe por quê? Sabe outro ponto que a Copa do Mundo ela reforça? Que o coração do homem busca idolatria. O coração do homem está o tempo todo buscando idolatrar alguma coisa, colocar alguma coisa acima de Deus. Um time de futebol, um jogador, qualquer coisa nesse sentido. Então, irmão, isso é a hora de você mostrar como que a idolatria ela é um pecado grave e como isso afasta as pessoas de Cristo. Aliás, é uma chance de você não só evangelizar as outras pessoas, mas evangelizar a si mesmo. Porque quando você assistir um jogo de Copa, se você tiver com discernimento e deixar o Espírito Santo te guiar, porque eu disse, é o Espírito Santo que tem que te guiar, porque é ele que fala a verdade, não nós, ele vai incomodar o seu coração. Você vai poder analisar o seu coração para saber se você está, de fato, alicerçado de Cristo ou se você está se deixando levar pelas coisas do mundo. Mas existe uma grande oportunidade na evangelização. Sabe por quê? Se tem uma coisa que esporte ensina pra gente, é como o mundo ele é passageiro. Como as coisas do mundo, o prazer do mundo não dura muito, irmão. A Copa vai começar, fase de grupo. Se o Brasil ganhar na fase de grupo, todo mundo vai fazer festa e vai se sentir o mais feliz do mundo. Se perder nas oitavas de final, já vem uma tristeza, ninguém se lembra do que aconteceu nas outras fases. E assim por diante. Até mesmo o campeão. Quem for campeão, irmão, vai ter festa, vai ter gente alegre, celebrando. Não vai passar uma semana e ninguém mais vai lembrar quem foi campeão. Passa uma semana e aquela alegria, aquela euforia vai embora. Sabe por quê? Porque o que está no mundo não preenche. A única coisa que preenche de fato, que traz a verdadeira alegria por completo, é Jesus Cristo. E essa é a oportunidade que você tem de pregar esse evangelho ao que está ao seu lado, para que ele veja que um jogo de futebol, que uma festa, que uma balada, que um barzinho, que amigos, que relacionamentos não preenchem, mas somente Cristo preenche. Só Ele transforma a nossa vida. Só Ele é tudo o que basta para nós. Porque a verdadeira felicidade está nele. Única e exclusivamente nele. Então, irmão, eu espero realmente que esses ensinos possam ter te ajudado, porque nós estamos para viver esse evento esportivo. E como eu disse, eu não estou aqui para falar para você, assista ou não assista. Eu estou aqui para te mostrar os pontos e para você fazer a análise sobre você mesmo. Mas se você decidir assistir, que também é uma decisão boa,
não assistir é uma decisão boa. Assistir também é uma decisão boa, porque depende do seu coração. Depende da forma como você está. Porque não assistir é uma decisão boa se o seu coração não for capaz de ter discernimento. E se você sabe que você vai pecar, se você sabe que você vai fazer coisas erradas, então não assista. Mas se você decidir assistir porque você falou, não, eu consigo, Irineu, eu tenho discernimento, eu tô firmado na rocha, não vai me levar para o pecado, então assista e aproveite a oportunidade que você tem de pregar o Evangelho do Senhor. E quem sabe, mais vidas sejam salvas através da palavra. Irmão, que você possa aproveitar bem esse momento com sabedoria e que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sempre sobre a sua vida. Se esse estudo te ajudou, se esse vídeo te abençoou, comenta amém e compartilha com aquele que precisa ouvir, compartilha com aquele que está acanhado com medo de pregar o Evangelho, porque a palavra do Senhor só vai se espalhar se nós pregarmos. Então que isso possa incentivar a vida daquele irmão que você sabe que precisa ouvir esse vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe e esteja sempre contigo. Amém.